Atenção! Começa agora uma teleaula de língua portuguesa do ensino médio. Você vai assistir a teleaula de número 58. Bons estudos! Se lembra que a gente viu que a literatura de cada época reflete as ideias e as preocupações do seu tempo? Quer dizer, cada época tem o seu estilo literário próprio. Hoje, a gente vai ver onde tudo isso começou. Dá licença, você que gosta de literatura, você sabe me responder qual foi o primeiro grande estilo da literatura brasileira? Barroco. Não sei. Barroco. O primeiro estilo a marcar época no Brasil foi o barroco. E esse é um dos temas da nossa teleaula de hoje. Nesta teleaula, você vai aprender um pouco mais sobre o estilo barroco e conhecer dois grandes nomes da literatura brasileira do século XVII, Gregório de Matos e Padre Antônio Vieira. E ainda vai aprender o que são as locuções adverbiais. Hoje você também vai conhecer uma personagem especial e acompanhar a primeira parte de uma história sobre ética, política e ecologia. Nossa teleaula está começando. Tia Zulmira? Eu ajudei a criar você para acabar tendo que ver isso. É minha história sobre ecologia. Mas primeiro posso dar um abraço antes de tomar essa dura? Já devia ter dado, mas você sempre foi meio lento mesmo. Oh, Ei, meu menino! que saudade. Eu detesto cenas patéticas. Você pode me dizer o que é isso? É uma história que eu escrevi sobre o esforço das pessoas em preservar a natureza. Ah, o esforço das pessoas em defesa da ecologia, não é? Uhum. Se isso fosse verdade, eu não estaria aqui. Ué, se tivesse dito que vinha, tia, eu tinha ido buscar a senhora na rodoviária. Ah, meu menino, você sabe que eu sou aposentada. Com o que eu ganho, ou eu telefonava pra você ou comprava passagem. Pros dois, o dinheiro não dá. Mas, tia, o que a ecologia tem a ver com tudo isso? Tem a ver que nossa cidadezinha está sendo destruída de tanta poluição industrial. Os peixes boiando no rio, as plantações contaminadas. E puseram abaixo a mata que fica em volta da minha casa. Como eu sou uma florzinha, eu achei que eu estava correndo risco de vida. Tia, estão derrubando a mata pra quê? Pra quê? Pra tirar minério. Cavaram um buraco tão fundo no lugar da mata que minha casa foi interditada com perigo de desabamento. Se eu pudesse eu mudava essa história, viu? Tá aí, tia. Vamos mudar essa história. Por onde a gente começa? Pelo começo, costuma dar certo. Esse aí é o Dr. Armando, dono da empresa de mineração quadrangular. O homem mais importante da pequena cidade de Júpiter da Serra. Eu fiquei rico explorando minério nas montanhas daqui. O Fabinho é irmão do Dr. Armando, presidente do Conselho Municipal do Meio Ambiente. Um irmão explorador de minério, o outro ecologista. Deu para perceber que a gente vai discutir? Ô, Fabinho, eu acho uma perda de tempo falar com o prefeito Faustino. O contrato que eu assinei para exportar mais só vai trazer vantagens para a cidade. O Faustino será louco se não me deixar explorar a região da Matinha. Calma, Armando. Você sabe que precisa da deliberação do Conselho Municipal para tocar o seu projeto. E eu, como presidente do Conselho, tenho que sentir o que a comunidade quer. Será que a população vai ser contra mais empregos? Será que o prefeito vai ser contra aumentar a arrecadação de impostos do município? A Matinha está acabando, Armando. E ela também é muito importante. Vocês ainda nem leram o meu projeto. É só ler para perceber que nenhum histérico do meio ambiente vai ter condições para criticá-lo. Histérico? Histérico, tia? O que é isso? Acabou o café. Mas assim não é possível. Que casa é essa que nem café tem? Eu fico histérica quando não tem café. Histeria. Vamos procurar. Tá aqui. Histeria. Neurose causada por conflitos psicológicos. Caracteriza-se por uma série de distúrbios nervosos. Vai daí que chamamos de histéricas também as pessoas muito nervosas ou irritadas. Mas elas deviam tomar um chazinho para se acalmar, sabe? Vai logo, menino. Solta esse prefeito de uma vez pra gente continuar a história, vai. Tá bom. Bom dia, doutor Armando. Como vai, Fabinho? Prefeito. Tudo bem? Tudo bem? Vamos direto ao assunto? É sobre aquele projeto de ampliação da mineradora do Armando, prefeito. Pode ser mais uma grande fonte de renda para Júpiter da Serra, mas implica mexer com a Matinha. Faustino, são mais de 100 empregos para a população.
Um reforço brutal pro caixa da prefeitura. Você sabe que imposto sobre minério é troço violento. Mas o diabo, doutor Armando, é que o pessoal da ecologia não dorme no ponto. Se um moleque chuta o rabo de um sapo, ele já bota a boca no trombone. Se você relar a mão na matinha, vem aquele jornal da oposição, pega no meu pé e não larga mais. E afinal de contas eu fui eleito com votos dos ecologistas. Eu prometi parar com a destruição do meio ambiente aqui em Júpiter da Serra. Mas ninguém vai destruir o meio ambiente, homem. E depois, muito pouca gente se lembra das promessas dos candidatos. Tem gente que nem se lembra em quem votou. Dá licença. Na última eleição, você se lembra em quem você votou para deputado estadual? Lembro. E para deputado federal? Também. Lembro. E deputado federal? Também. O voto é um direito do cidadão, mas escolher o candidato é só uma parte da questão. Acompanhar o trabalho dos políticos que devem representar o povo também faz parte do exercício da cidadania. Não dá para esquecer. Esquecer? Se fossem comigo, iam dizer que eu tô esclerosada. Esqueceu em quem votou, Zulmira? Tá gagá. Que isso, tia? Eu é que sei. Às vezes eu até acho que eles têm razão. Sem dúvida devem ter. De repente todo mundo tá te chamando de gagá e uma vez gagá, para sempre gagá. Só não tá exagerando, não, tia? Só se for nas locuções adverbiais. Eu usei um monte. Às vezes, sem dúvida, de repente, para sempre. Locuções adverbiais são as expressões que têm a função de advérbios. Lembra dos advérbios? A locução adverbial é uma expressão que funciona como advérbio e que sempre começa com uma preposição. Repare, ele fica por perto. Ele fala de quando em quando. Ele se declara de repente. As locuções adverbiais exprimem as mesmas ideias que os advérbios. Ideias de afirmação, dúvida, intensidade, lugar, modo, tempo, negação. As pressas em cima, de súbito, de soslaio, de propósito, de cor. Eu sei de um que sabe de cor as minhas promessas de campanha. O Vanil, o diretor do jornal A Consciência. Ele costuma citar grandes autores ao fazer suas críticas e pega pesado. Olha só o que ele escreveu a respeito dos destruidores do meio ambiente. Quantos com pele de ovelha são lobos enfurecidos, ladrões, falsos e aleivosos, embusteiros e assassinos. Esses daqui são versos do Gregório de Matos Guerra. E o Vanil é membro do Conselho Municipal do Meio Ambiente também. Eu conheço a figura. É um sujeito metido a falar difícil. De vez em quando ele me critica naquele pasquim. Mas eu nem ligo. A opinião do Vanil não tem a menor repercussão. Engano seu, meu irmão. O jeito do Vanil escrever impressiona, provoca um certo efeito. Seria interessante que ele tomasse conhecimento do projeto. Até porque você vai precisar do jornal para divulgação, não vai? Se o Vanil resolve se opor, o seu projeto vai ter que enfrentar toda a opinião pública da cidade. Mas que coisa! Vocês estão me tratando como se eu fosse o vilão da história. Até parece que eu pretendo destruir toda a matinha. E não pretende? Não. O meu projeto prevê a criação de uma reserva ecológica. Estão pensando o quê? Que eu não acompanho a mudança dos tempos? Bom, se é assim... Mas e o Vanil? Ele vai ter que me ouvir. Pode deixar. Eu vou tentar domar a fera e usar algumas locuções adverbiais. Já não temos que esperar desse governo insolente mais que perecer a gente. Sem o bem nunca alcançar. Só para Deus apelar pode o povo. Ora, doutor Armando, que surpresa! Ah, que devo a sua visita? Eu vim de improviso para discutir um assunto de extrema importância para mim e acredito para o senhor também. Assim como o senhor, eu gosto das coisas às claras. O senhor está querendo discutir um projeto comigo? De fio a pavio.
Eu preciso do seu apoio para esclarecer a opinião pública. Ora, doutor Armando, e o senhor acha que o meu jornalzinho tem todo esse poder? Ora, o senhor é sempre um crítico muito feroz e o povo da cidade sabe que o senhor é honesto. Se o senhor aprovar, ou melhor, se o senhor apoiar o meu projeto, é claro que vai levar muita gente junto. Está bem, vamos ao projeto. Mas eu serei o mais imparcial possível, hein? Ei, isso está me cheirando a engromação. Afinal, aqui mesmo no telecurso, a gente já viu como é difícil para a imprensa ser imparcial. É, boca maldita, eu, hein? Pequei, senhor, mas não porque pecado. De vossa alta clemência me despido. Antes, quanto mais tenho delinquido, vos tenho a perdoar mais empenhado. Essa boca era pior que a minha. Ué, quem escreveu isso, tia? O Boca do Inferno. Ué, quem é o Boca do Inferno? Gregório de Matos. Um baiano nascido em 1633, que foi um dos primeiros grandes nomes da literatura brasileira. Um mestre dos poemas satíricos. Ele tinha uma língua tão feroz que era chamado de Boca do Inferno. Se for um dos primeiros escritores brasileiros, ele deve ter pertencido à primeira grande escola literária que tivemos, o Barroco. Esse menino é mais esperto do que a gente pensa. Ele era um artista barroco, sim. E ser um artista barroco significava ter todas as dúvidas e angústias que você pode pensar. Para começar, um artista barroco vivia numa época em que não se sabia mais quem era o centro de todas as coisas, se Deus ou se o homem. Ele via as grandes descobertas do homem de um lado e a igreja do outro. Era muito contraste quando esse artista do barroco olhava de um lado e via o espírito, olhava do outro e via a carne, aqui o pecado, ali o perdão. O artista barroco tinha tanta dúvida não resolvida que sua arte é pessimista. Um pessimista chegado num exagero. Ele estava sempre colocando uma palavrinha a mais, uma ideia a mais. Ele desequilibrava mesmo. Mas essa crise toda era mais forte na Europa. Por que o barroco é importante no Brasil? A gente era muito novinho e copiava o modelo da arte da Europa, inclusive o barroco. Mas aí no século XVII, o pessoal daqui começou a colocar um pouco das formas brasileiras nessa história. É por isso que o barroco é considerado nossa primeira escola literária importante. E é aí que entra o Gregório de Matos e também o padre Antônio Vieira. Vieira nasceu em Portugal em 1608 e chegou ainda criança à Bahia. É dele uma das maiores obras dessa época, Os Sermões. Ah, serpentes astutas do mundo, vivas e tão vivas, não vos fieis da vossa vida nem da vossa viveza. Não sois o que cuidais, nem o que sois. Sois o que fostes e o que haveis de ser. Por mais que vos vejais agora um dragão coroado e vestido de armas doiradas, com a cauda levantada e retorcida, soltando os ventos, o peito inchado, as asas estendidas, o colo encrespado e soberbo, boca aberta, dentes agudos, língua trissulca, olhos cintilantes, garras e unhas rompentes. Por mais que se veja esse dragão já tremular nas bandeiras dos lacedemônios, já passear nos jardins das Hesperidas, já guardar os tesouros de Midas, ou seja, dragão volante entre os meteoros, ou dragão de estrelas entre as constelações, ou dragão de divindade afetada entre as hierarquias. Se foi vara e há de ser vara, é vara. Se foi terra e há de ser terra, é terra. Se foi nada e há de ser nada, é nada. Porque tudo o que vive neste mundo é o que foi e o que há de ser. Só Deus é o que é. Sermões do Padre Vieira. Uma grande obra barroca. E quanto ao Gregório de Matos, você vai encontrar no seu livro um exemplo da sua obra, o poema chamado A Jesus Cristo Nosso Senhor. Eu sou o Senhor ovelha desgarrada. Cobrai-a, e não queirais, pastor divino, perder na vossa ovelha a vossa glória. Ô tia, só adora esse Boca do Inferno, hein? Ah, adoro. E principalmente esse poema A Jesus Cristo Nosso Senhor. É que nele Gregório de Matos faz referência à parábola do filho pródigo. E eu sou a tia pródiga, não sou? Claro que é. Quer bis? Eu quero. Vamos revisar? E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu que as locuções adverbiais são expressões que funcionam como os advérbios e que sempre se iniciam com uma preposição. Conheceu um pouco da arte e das preocupações do artista barroco, que foi a primeira escola literária do Brasil.
e viu que este estilo do século XVII teve dois grandes nomes entre nós, Gregório de Matos e Padre Antônio Vieira. Hoje você conheceu a minha tia Zulmira e o começo da história do Dr. Armando. Ela continua na próxima teleaula. Até!